E nesse gráfico aqui ilustra bem o controle por válvula, né? Então eu atendo a expectativa do meu processo, a válvula vai regular o meu processo, então agora eu tenho uma menor demanda de vazão, de pressão, enfim, eu consigo fazer essa variação, mas a potência consumida do motor permanece, né? Eu não tenho nenhum ganho quanto a isso. O fato de colocar um motor de alta eficiência mais o inversor, eu tenho também, atendo o processo, tendo as expectativas aí, e muitas vezes com o inversor eu tenho aí um controle mais preciso, menos oscilação, tenho aí, além disso, né, um ganho de processo. E o principal, que nós estamos abordando, a economia de energia, né? Então um ganho bem expressivo aí, regulo o processo, mantenho ele adequado naquela situação, né? E consequentemente com uma expressiva economia de energia. Então é muito favorável a aplicação do conjunto. E com isso nós elencamos aqui alguns sistemas industriais que a gente vem aí ao longo do tempo trabalhando, já está consolidado, já fizemos medições antes, depois, comprovações, né, em inúmeros cases aí, então a gente tem uma segurança aí bem grande para falar desses sistemas, como é o caso da torre de resfriamento, né, que a gente alcança aí até 80% na economia de energia. Nesse caso eu falo até especificamente do ventilador da torre de resfriamento, onde facilmente eu pego o sinal do processo, que muitas vezes já me disponibiliza, sinal de temperatura ali da bacia, de água da bacia da torre, e envio esse sinal direto para o inversor de frequência VEG. Interessante, né? Friso aqui também que dentro dessa nossa solução não há necessidade de eu efetuar o controle via um PLC ou um controlador de temperatura. Então eu posso retirar isso daí, não há necessidade, eu vou enviar o sinal direto para o inversor de frequência VEG, eu vou fazer todo o processamento via um software que nós temos, que vai dentro desse inversor para fazer o controle. Então eu dispenso aí o PLC e o controlador e mandando o sinal para o nosso motor de alta eficiência para fazer a adequação conforme a necessidade de temperatura, né? Eu tenho essas sazonalidades no processo, hora eu preciso de uma carga térmica maior, a hora menor, eu também tenho as estações do ano, né? A hora eu estou no inverno, eu não preciso de toda aquela ventilação, enfim. Sempre nós fazemos esse controle e com uma significativa economia de energia. E estendo também as bombas, né? Não somente ao ventilador, a essa possibilidade também faço o controle do sistema como um todo. Outro sistema muito comum são os sistemas de exaustão, bem famoso aí os filtros de mangas, onde eu tenho vários pontos de captação dentro da indústria e é muito comum não estar operando todos ao mesmo tempo. Então, ora eu estou com parte do processo parado, ora eu estou com alguns pontos ociosos, existe essa sazonalidade do processo que me permite adequar o meu sistema de vazão. Ele está sempre preparado para o pior caso, né? Então ele é dimensionado para estar trabalhando com todos os pontos ao mesmo tempo. Caso exista essa ociosidade em determinado ponto do processo, eu posso fazer essa readequação. E aí eu faço também aplicando um transmissor de pressão, um motor de alta eficiência mais um inversor de frequência, onde a gente atinge aí até economias acima de 50%. Um ponto que eu chamo a atenção aqui é a velocidade mínima de arraste desses sistemas. Tem que ter muita atenção. Então, dentro desses projetos, nós calculamos essa velocidade mínima de arraste para evitar qualquer obstrução, uma redução do desempenho desse sistema. Enfim, nós tomamos todo esse cuidado inerente ao processo na aplicação aí do nosso projeto. Os silos de armazenagem de grãos, então é muito comum, né? Muitas vezes não há necessidade de eu estar operando com ele em 100% da capacidade, eu estou estocando em 60%, 70%, e com isso não há necessidade de eu trabalhar com 100% da vazão de ventilação, de toda a aeração de ajuste aí de temperatura e umidade para esses silos graneleiros, né? Então eu consigo trabalhar novamente com uma velocidade menor. Substituo o sistema aí por um motor de alta eficiência, aplicado um inversor de frequência, mais um controlador de aeração, e nós fazemos esse controle conforme a real necessidade que está o silo naquele momento, né? Muitas vezes até as variáveis de umidade e temperaturas estão favoráveis, então mesmo ele estando com uma capacidade máxima e as variáveis de umidade e temperatura estando favoráveis, não há necessidade de utilizar
toda a vazão de aeração, né? E com isso alcançando aí expressivo percentual de economia, né? E um ponto que eu chamo também de atenção é que, independente se ele está em 60% ou 50% de nível, eu estou trabalhando com a velocidade menor nesse caso, eu sempre vou manter a taxa de aeração adequada a cada tipo de grão. Eu não posso fugir dessa curva ótima da taxa de aeração. Então a gente sempre tem essa atenção. Da mesma forma como eu comentei dos filtros anteriormente, nós fazemos toda essa análise detalhada para garantir a taxa de aeração, né, adequada ali, que também se altera dependendo do produto armazenado. As unidades hidráulicas, né, bem comum as injetoras, então a gente trabalha dentro desses ciclos de injeção, né, para alcançar esses percentuais de economia. E dentro da injetora, conforme a torre de resfriamento, também nós temos aí um software dedicado, VEG, então não há necessidade, eu dispenso o uso, como nas torres, de um PLC, de um controlador. Eu pego esses sinais das válvulas, envio direto ao inversor, e via HM eu faço o set point, a variável de processo, faço todo o controle, toda a parametrização, novamente, né, tudo dedicado dentro do próprio inversor. Faço a substituição para o motor de alta eficiência e alcançamos um sucesso também dentro dos projetos. Os motores CC, né, hoje demandam aí uma maior manutenção, né, um alto custo de manutenção, então conseguimos também, após uma análise prévia, fazer a substituição para o motor CA de alta eficiência, para um inversor de frequência, os moinhos de bola, enfim, temos alguns equipamentos, né, elencamos alguns que a gente vem trabalhando há algum tempo, e para passar para vocês aí, colocar também já para visualizarem dentro da unidade de vocês, o Parque Fabril, agora já começam a ter uma noção, né? Pô, tem aquela torre, aquele filtro, uma injetora, né? Já consigo visualizar melhor, né? E quando a gente trata desses sistemas industriais, né, aqui nós estamos dando atenção, né, foco à economia de energia, mas também tem os ganhos indiretos, tão interessantes quanto. Então, muitas vezes, esse projeto da torre também me beneficia e me propicia uma redução no consumo de água. Uma vez que eu adequo essa vazão, essa ventilação, eu também reduzo o consumo de água de reposição da torre, né? No caso dos filtros de manga, eu também trabalho, eu consigo alongar a vida útil dos elementos filtrantes das mangas, reduzo o consumo de ar comprimido. Pô, eu tenho já um ganho agora lá do meu compressor, que já vai estar trabalhando menos, né? Então são ganhos indiretos aí que, somado ao projeto, viabiliza ainda mais. No caso dos silos, eu aumento a qualidade do produto, já que eu adequo, né, deixo sempre de uma forma mais adequada as variáveis umidade, temperatura, então eu estou monitorando mais essas variáveis, então consequentemente a qualidade do meu grão também, do meu produto armazenado também se eleva. Eu tenho controle de nível mais apurado desses sistemas, redução de temperatura de óleo, no caso de unidades hidráulicas, redução do custo de manutenção para motores CC, moinho de bolas, enfim. Então são outros ganhos e a gente já abrange todo o processo. Veja que o projeto de eficiência energética não vai se limitar ali só àquela aplicação do ventilador, né? Aí eu já consigo abranger, então fazendo a substituição para o motor de alta eficiência, aplicando o inversor de frequência, olha os ganhos que eu alcanço, né? Eu consigo uma abrangência muito maior já em ganhos de processo, né? E novamente, somados isso ao todo o projeto de eficiência, né, eu viabilizo de forma muito significativa. Apenas pontuo novamente aqui nesse caso, um ponto bem importante, tá, pessoal? Nem todos os motores estão aptos a operar com inversor de frequência, né? Então, vou repetir aqui, nem todos os motores estão aptos para operar com inversor de frequência, então é interessante a gente observar se o motor que está aplicado é apto para operar com inversor, senão ele pode aí sofrer avarias, queimas, enfim. E o mais importante do que isso é que, se eu aplicar apenas o inversor de frequência, ele não me dará a contribuição da eficiência do novo motor, ou seja, dificilmente eu alcançarei percentuais aí de economia de energia, né? Dificilmente eu alcançarei aí uma expressiva economia de energia dentro do meu projeto. Então, dentro de um projeto de eficiência energética, se faz sim necessário, né, a substituição do motor para alta eficiência e a aplicação do inversor de frequência em casos como esse sistema industrial, esses sistemas industriais que a gente apresentou que me permitem, né.
Vamos apresentar também aí, para a gente detalhar um pouco de alguns casos que nós fizemos, né, alguns projetos implementados aqui, segue um deles em torre de resfriamento recente, onde a gente atingiu quase 70% no consumo de energia. Esse é até uma torre de resfriamento de circuito fechado, ele é até um pouco mais complexo para fazer a sua análise, para fazer a sua aplicação do projeto, mas veja que ainda assim foi uma economia bem expressiva. Substituímos o motor pelo motor de alta eficiência, aplicação do inversor de frequência VEG e mais uma vez, né, dispensando a utilização do PLC e do controlador de temperatura. Então o sinal foi diretamente aí para o inversor que fez todo o processamento, set point via HM, PV, e enviando o sinal aí para o controle do motor de alta eficiência da VEG para chegarmos nessa substancial economia. Um outro caso, isso já num sistema de exaustão, um filtro de manga, onde atingimos aí mais do que 50% de economia, e também da mesma forma foi adequado aí a operação do sistema, né, com vazão, pressão, conforme a sua realidade de processo, né? Então, existiam essas variações, a gente adequou daquele momento para alcançar esses níveis de economia. Também a substituição para um motor de maior eficiência, de alta eficiência VEG, mais um inversor de frequência, controlador de pressão e, como eu pontuei anteriormente, respeitando a velocidade mínima de arraste aí do particulado. Então agora eu tenho aqui já algumas opções, né, alguns caminhos aí para seguir. Né? Pô, já tenho a troca direta, tenho minha base instalada, já consigo olhar para a minha base instalada que eu tenho na minha indústria. Pô, realmente eu tenho motores muito antigos, né, aquele rendimento já não representa mais, ele já sofreu algumas intervenções de manutenção que não foram bem feitas, não foi feita aí numa rede autorizada VEG, enfim, né, já começo a lembrar de motores sobredimensionados, já consigo, né, visualizar, bem como os sistemas industriais que a gente discutiu agora há pouco, enfim, já tem algumas opções. Mas eu quero agora ter esse potencial, realmente um cálculo, um valor, enfim, né? Como que eu posso aí mensurar esses ganhos?